Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de VBA hoje na área e hoje a gente vai fazer um tema que a galera tem pedido bastante, que é como fazer um controle de modificações da sua planilha aqui dentro do VBA, que é basicamente você ter um histórico de todas as pessoas que mexeram na sua planilha e o horário que elas modificaram por último a planilha, beleza? Então, se quiser acompanhar, lembra de ficar até o final da aula, baixar o arquivo para acompanhar aqui, que está no link da descrição, tranquilo? E aí, antes da gente começar, algumas coisinhas rápidas para te lembrar. Se você não se inscreveu no nosso canal, não perde tempo, se inscreve aqui, que você tem todo o conteúdo de Excel, VBA e Power BI, terça, quinta, sexta e domingo, inédito e gratuito aqui para você no canal, beleza? Se você gosta e acompanha os nossos vídeos, não esquece de deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo com mais pessoas, beleza? E se você quiser aprender mais VBA mais a fundo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um mini curso de VBA gratuito para você poder acessar e também, se você ficar até o final, eu vou deixar um mini curso para você poder baixar ele no final do vídeo, tranquilo? Então, fica comigo até o final da aula e vamos acompanhar o passo a passo de hoje. Então, a ideia aqui é, eu tenho uma planilha de funcionários, data de contratação de cada um, idade, cargo e salário e assim por diante. O que eu quero saber é, eu quero que toda vez que uma pessoa da empresa abra a planilha, sempre que ela for salvar a planilha ou sempre que ela for fechar, por exemplo, eu quero que ela automaticamente veja para mim qual foi o horário que a pessoa fez essa última modificação, qual foi o horário que a pessoa salvou a planilha e quem foi que salvou a planilha. Como que a gente vai saber quem foi que mexeu na planilha? Em muitas empresas, a gente tem algum sistema de compartilhamento aqui de planilhas, alguma nuvem, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai querer, a partir do computador, a partir do nome do computador da pessoa, que a gente consegue saber pelas configurações do computador, a gente vai querer pegar o nome que está no computador da pessoa, que normalmente é o nome dela mesmo, e colocar na nossa planilha aqui, auxiliar, para saber qual foi o usuário que fez a modificação na planilha e qual foi a data que ele fez essa modificação. Tranquilo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer é abrir o VBA e criar uma macro, criar um código que vai, toda vez que alguém salvar a planilha, automaticamente vai chegar aqui nessa aba auxiliar e vai preencher para a gente as informações de qual foi a data de modificação e qual foi o usuário que modificou pela última vez. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que abrir o VBA para fazer isso. Então, lembra, para abrir o VBA, atalho Alt F11. Se não funcionar o atalho Alt F11, experimenta o atalho Alt Fn junto com F11. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui dentro do VBA, sempre que eu quiser fazer esse tipo de macro um pouquinho mais automática, que é macro um pouco mais automática? É uma macro que vai preencher o nome e o horário que a pessoa modificou. Quando que ela vai fazer isso? Automaticamente, quando alguém salvar a minha planilha. Então, é o que a gente chama de evento dentro do VBA. Um evento é, toda vez que alguém executar uma ação no VBA ou no Excel, eu quero fazer algum código, eu quero fazer algum comando. Então, se é causa e efeito. Qual é a causa? A pessoa vai salvar a planilha e o efeito vai ser eu preencher os dados da pessoa e o horário que ela fez a modificação. Então, vamos lá. Basicamente, vai ser a ação que a pessoa vai fazer é salvar a planilha. Então, eu vou ter que colocar o meu código aqui dentro, ó, tá vendo onde tem essa opção chamada esta pasta de trabalho? Então, se eu clicar aqui duas vezes nessa opção, esta pasta de trabalho, ele vai abrir o código em VBA desse meu arquivo. E aí, como que eu faço para criar um código que vai ser executado toda vez que a pessoa salvar a minha planilha? Vai ser, a gente vai ter que usar essas duas caixinhas aqui de cima, ó, tá vendo? Onde tem essa opção aqui, geral, e aqui do lado tem essa opção chamada declaração. São essas duas caixinhas que a gente vai usar. Clica primeiro na caixinha aqui da esquerda. Na caixinha da esquerda, repare que ele está aparecendo escrito aqui Workbook. O Workbook nada mais é do que o arquivo aqui do nosso Excel, tudo bem? Então essa é a opção padrão, clica aqui no Workbook, e aí, repare que ele automaticamente até já coloca um código e tudo mais, só que o que a gente precisa se preocupar é, vir aqui na opção da direita, e aqui ele vai basicamente mostrar para a gente uma lista de vários eventos diferentes no VBA, ou seja, uma lista de comandos, ações que uma pessoa pode fazer que podem gerar uma macro para ser executada. Então, no caso, qual era a ação que a gente falou que a pessoa ia fazer que ia automaticamente executar o nosso código? Era a ação de salvar o nosso arquivo. Então, se você procurar aqui na sua lista, você vai ver uma opção aqui, ó, chamada Before Save, que é, em inglês, antes de salvar. Então, se eu clicar aqui, ó, nessa opção Before Save, automaticamente essa macro que ele gerou aqui para mim, Private Sub, Workbook, Before Save, assim por diante, enfim, esse nome todo grande aqui é um código que vai ser executado automaticamente quando a pessoa salvar a nossa planilha, tudo bem? E vamos lá, esse código aqui que ficou solto aqui embaixo, você pode selecionar ele e apagar sem problema nenhum. Então vamos lá, esse código que vai começar com Private Sub e terminar com End Sub, eu vou chegar aqui e vou apertar o Enter algumas vezes só para a gente ganhar um espaço aqui dentro. Vamos lá.
Então, o que eu quero fazer sempre que a pessoa salvar a minha planilha? Eu vou querer chegar aqui nessa aba auxiliar, e aí dentro dessa aba auxiliar, duas coisas que eu preciso fazer. Primeiro, eu preciso descobrir em qual linha da minha tabela eu vou preencher essa informação. Por que eu preciso descobrir em qual linha da tabela eu vou preencher a informação? Porque nesse caso aqui agora eu vou preencher a informação na linha 3. Só que da próxima vez que eu for preencher, ele vai preencher na linha 4, na linha 5, na linha 6 e assim por diante. Então é uma lista. Então eu preciso saber qual que é a primeira linha que está vazia aqui dentro da minha lista, que aí eu vou conseguir preencher sempre na próxima linha que está disponível, tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou querer fazer é descobrir o número da linha. E como que eu faço para descobrir o número da linha? Primeiro eu vou criar uma variável. E aqui que é uma variável? Lembrando, é um nome que eu vou guardar uma informação no final. O que eu quero descobrir é o número da linha. Então, para guardar qual vai ser o número da linha, onde eu vou escrever as informações, o usuário que está usando a planilha, o horário de modificações, eu vou chamar essa variável aqui, esse número de linha. Lembrando que poderia ser qualquer outro nome, beleza? Variável no VBA pode ser qualquer nome. Então, vou colocar aqui linha, sinal de igual. E aí agora, a gente tem que pensar no Excel qual que seria o passo a passo que a gente precisaria fazer para conseguir descobrir a linha para preencher essas informações. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Se a gente tivesse aqui nessa planilha de cadastro, como que eu faria para ir na aba auxiliar e pensar em qual linha eu vou ter que preencher? Clicaria aqui primeiro na aba auxiliar, depois, como que eu faço para descobrir qual que é a primeira linha que está vazia? Uma opção é clicar aqui na célula A1, e na célula A1, eu basicamente teria que apertar um atalho que vai até a última célula que está preenchida. Qual é o atalho que vai até a última célula que está preenchida? É o atalho Ctrl setinha para baixo, beleza? Ah, Alon, esse Ctrl setinha para baixo não fez nada, ele só deu uma setinha para baixo. Na verdade, o Ctrl setinha para baixo, ele sempre vai até a última. É porque, no caso, só tem uma célula preenchida. Mas se eu tivesse várias informações aqui, ó, vou preencher qualquer coisa. Alon, Diego, João. Se eu chegasse aqui na célula A1 e clicasse Ctrl setinha para baixo, ele vai sempre até a última, tudo bem? Então, vamos lá. Passo número 1, clicamos na aba auxiliar. Passo número 2, chegamos na célula A1 e demos Ctrl setinha para baixo. Passo número 3, ver qual é a última linha que está preenchida da tabela, beleza? Linha número 2. Passo número 4, agora que eu descobri qual é a última linha que está preenchida, eu quero descer uma linha, porque a linha 3 é a primeira linha que está vazia, tudo bem? Então, de novo, passo 1, clicar na aba auxiliar. Passo 2, vir na célula 1, dar Ctrl para baixo. Passo número 3, descobrir o número dessa linha aqui que é a última preenchida. Passo 4, pular uma linha para baixo. Show? Vamos lá. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui pelo VBA. Então, passo número 1 era clicar na aba auxiliar, ou seja, abrir a aba auxiliar. Então, vou colocar aqui, sempre que a gente quiser ir para uma aba específica ou fazer alguma ação numa aba específica, a gente vai colocar aqui Sheets, que é a aba, em inglês, beleza? Entre parênteses, eu vou colocar aqui o nome da aba. O nome da aba aqui vai ser, entre aspas, porque é um texto, aba auxiliar, beleza? E aí sempre preste atenção para ver se você escreveu certinho o nome da aba, porque aqui tem que estar auxiliar escrito igualzinho, beleza? Tá certinho. Então vamos lá. Dentro dessa aba auxiliar, qual era o segundo passo? Ir na célula A1 e dar Ctrl setinha para baixo. Então, vou escrever aqui o ponto. Sempre que você falar assim, em qual aba você vai mexer, agora, para você falar em qual célula você vai mexer, você coloca o ponto e você coloca aqui, range, entre parênteses, entre aspas, qual é a célula que você quer mexer. No caso, eu vou querer mexer na célula A1, porque a partir da célula A1, eu vou dar meu Ctrl para baixo. Então, eu vou colocar aqui, range, entre aspas, A1, beleza, falei para ele qual era a célula que eu queria ir. Agora, para apertar Ctrl setinha para baixo, o Ctrl dentro do VBA, eu vou colocar um comando que é o ponto .end, E-N-D. Esse comando ponto .end dentro do VBA é como se fosse o Ctrl dentro do Excel, beleza? E aí, vamos lá. Aqui dentro, entre parênteses, eu vou ter que falar para ele qual que é a direção que eu quero ir, porque aqui dentro do Excel eu tenho algumas opções. Eu sempre posso apertar Ctrl setinha, aqui ó, Ctrl setinha para baixo, Ctrl setinha para a direita, Ctrl setinha para a esquerda, Ctrl setinha para cima. Então, aqui dentro do VBA, eu tenho que falar para ele a direção. No caso, eu quero dar Ctrl para baixo. E aí, para você falar qual é a direção que você quer ir, você vai colocar XL, que é o comando padrão aqui do Excel, e a direção, que no caso é para baixo, então vai ser XL down. Tudo bem? Então, o que a gente fez? Passo número 1, ir na aba auxiliar. Passo número 2, ir na célula A1 e dar Ctrl para baixo. Passo número 3 é, assim que eu cheguei aqui, nessa última célula que estava preenchida, na célula A2, eu quero descobrir qual é o número dessa linha, porque eu quero saber que o número 2 é o número da última linha que está preenchida. Beleza.
Então, se eu quero saber o número da linha, a gente vai ter um comando chamado .row, tudo bem? .row, ele vai olhar aquela célula A2, que era aquela última célula que estava preenchida, e ele vai me dar qual é o número da linha dela. Beleza. Só que o que eu quero fazer? Eu não quero preencher a linha 2, eu quero preencher a próxima linha, que é a linha de baixo. Então, se eu quero sempre preencher na próxima linha, eu vou colocar aqui no final do meu código, vou colocar aqui mais 1. Porque aí ele sempre vai pegar a última célula que está preenchida e vai descer uma linha para eu conseguir saber qual é a primeira linha que está vazia. Tranquilo. Então, a gente conseguiu descobrir a linha que a gente vai preencher. Agora, nosso único trabalho vai ser, na coluna A, colocar o horário de agora, ou seja, o horário que a pessoa está salvando a planilha, e na coluna B, colocar o nome da pessoa, que a gente vai ver como é que a gente faz. Então, vamos lá. Como que eu faço para, na coluna A, preencher o horário de agora? Primeiro, em qual aba que eu quero preencher a informação? Quero preencher na aba auxiliar. Então, vou colocar aqui sheets, entre aspas, auxiliar, ponto, e aí a célula que eu quero preencher. No caso, eu vou querer preencher na célula que está na coluna A. E aí, para eu preencher a célula, lembra que a gente tem duas possibilidades. Ou eu posso preencher usando aqui essa opção do range, ou então eu posso preencher usando a opção do cells, também, que também é uma célula, beleza? Então, vamos lá. Cells, qual é a linha que eu vou querer preencher da minha tabela? Eu vou querer preencher nessa variável linha que eu acabei de descobrir, que é a primeira linha que está vazia. Então, eu vou colocar aqui variável linha, que ele vai entender já que nesse caso aqui é o número 3, tudo bem? Que é a primeira linha que está vazia, só que essa linha vai mudando à medida que eu for preenchendo mais informações na tabela. Vírgula. Então, eu sempre falo aqui no cells qual é a linha que eu quero preencher, qual é a coluna que eu quero preencher. Então, se eu quero preencher na coluna A, o horário de agora, vai ser a coluna número 1, beleza? Então, coluna número 1. O que eu quero fazer na aba auxiliar nessa célula aqui? Na célula que está na variável linha, que eu acabei de descobrir, e na coluna 1. Eu quero preencher o horário de agora. Então, é só chegar aqui e colocar igual a null. Null vai ser a fórmula dentro do VBA que vai olhar para o seu computador e vai ver qual é a hora que a informação foi preenchida. Beleza? Então, na coluna A, eu vou querer preencher a hora. Na coluna B, eu vou querer preencher o nome do usuário. Então, se na coluna B eu vou querer preencher outra coisa, copia esse código aqui para não ter o trabalho de ficar reescrevendo qual é a aba, qual é a célula e assim por diante. Então, chegar aqui, dar um Ctrl+C, dar um Ctrl+V aqui embaixo. Só que o nome da pessoa, ao invés de preencher na coluna A, eu quero preencher na coluna B. Então, chega aqui, ao invés da coluna número 1, muda aqui para a coluna número 2. E aí, sinal de igual. Como que eu faço para descobrir qual é o nome da pessoa que está usando a planilha? Para a gente ver isso, a gente vai ter que descobrir qual é o nome do computador da pessoa. Para descobrir o nome do usuário do computador da pessoa, tem um comando que é application.username, beleza? Então, esse comando aqui é padrão. Application.username, ele vai olhar aqui dentro do seu computador qual é o nome do seu usuário. E o nome do seu usuário normalmente é o seu nome que você configura na hora que você abre o seu computador, na hora que você ganha o seu computador e começa as configurações ali, tudo bem? Principalmente em empresas, sempre cada pessoa vai ter o seu computador com o próprio nome, nome completo e assim por diante. Tranquilo? Então, na coluna A, ele vai preencher o horário de agora, na coluna B, ele vai preencher o nome da pessoa. Vamos testar agora se está funcionando, lembra? Como que eu faço para executar esse comando aqui? Primeiro, sempre que eu salvar, ele vai descobrir a primeira linha vazia, vai preencher a hora de agora e o nome da pessoa que está usando a planilha. Então, vou fechar aqui o VBA. Como que eu faço para salvar a planilha? Atalho Ctrl+B. Dando aqui um Ctrl+B, por exemplo, ó, ele vai sempre colocar a informação na próxima linha que está disponível. E aí, se outra pessoa abrir a sua planilha, começar a mexer e salvar ela, você vai ver exatamente qual foi a data e o horário que ela fez a última modificação e qual foi o nome da pessoa que fez essa modificação. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha curtido aqui o conteúdo dessa aula de hoje. Use com cuidado, não precisa ficar stalkeando todo mundo que está mexendo na sua planilha, mas é importante a gente saber quando muitas pessoas mexem aqui na planilha para a gente conseguir ter esse track, para a gente conseguir ter esse rastreio de quem foi mexendo, para a gente garantir que ninguém fez nada de errado aqui na planilha e a gente conseguir saber direitinho quem foi que mexeu e fez todas as modificações nela, tudo bem? Então eu espero que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, lembra de deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo. Se você quer mais conteúdo sobre VBA, comenta aqui embaixo, coloca nos comentários. Primeiro, o que você achou da aula? Conseguiu aprender? Conseguiu fazer no seu computador? E eu quero saber qual tema você quer aprender sobre VBA. Porque esse tema aqui, como muitos aqui no canal da Hashtag, foram temas que vocês recomendaram para a gente aqui nos comentários. Então, recomenda que a gente vai olhar nossa equipe aqui de conteúdo, a gente vai, eu, João e Diego, sentar juntos, ver as melhores sugestões de vídeo, vai gravar especialmente para vocês, tudo bem? Então, para fechar, vou deixar aqui para você um mini curso de presente de VBA
Eu vou deixar também outro vídeo de VBA para você aprender, continuar aqui no nosso canal, vendo mais conteúdo, e esse vídeo e o mini curso vão aparecer aqui perto da minha cara. Então aproveita, não deixe de ver mais conteúdo nosso aqui de VBA. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever, clica no sininho que ele te avisa sempre que tem conteúdo inédito aqui na área, tudo bem? Espero que você tenha curtido muito o vídeo, não esquece de deixar o seu comentário se ainda não deixou. Pausa o vídeo, coloca aqui embaixo para mim se você conseguiu aprender e uma sugestão de tema, e a gente se vê na próxima aula.